Cara, eu nunca fui um alcoólatra, mas eu tenho vários ensinamentos e conhecimento pra te fazer sobre isso. Óbvio que eu já bebi, mas não ao ponto de ficar perdido aí no mundo, não tendo vida e se perdendo do próprio propósito. E eu tenho vários ensinamentos pra você, se você sofre com isso ou se você quer resolver isso. Experiência e conhecimento agregam muito nisso, te dá muito valor pra te evoluir nesses requisitos. E o primeiro ponto que eu quero te falar é por que que uma pessoa que bebe demais conforme o tempo ela fica insuportável? Bom, vamos lá. Existe um mecanismo no nosso cérebro, nessa parte aqui, do lado esquerdo, para você vai estar do lado direito, mas é do seu lado esquerdo da sua cabeça, que se chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é um mecanismo do nosso cérebro que é responsável por tomadas de decisões, responsável por tomadas de pensamentos, de ações. Quando você bebe demais, você desativa esse mecanismo, ou seja, você basicamente se torna uma criança. Por que que muitos caras ou muitas mulheres também quando bebem demais, parece uma criança? Fica engatinhando pelo chão, falando bobagem e perdendo o raciocínio lógico. Porque o álcool, ele tem uma dose tão forte que ele acaba desativando o córtex pré-frontal, ao ponto de você não tomar boas decisões e não tomando as boas decisões você se torna uma criança, porque uma criança que não toma boas decisões. Por que que uma criança é uma criança? Porque elas não conseguem ter a consciência de tomar boas decisões. Por isso que precisa de um adulto para coordenar essa criança, porque ela não tem a capacidade de tomar boas decisões. Uma pessoa que bebe demais, automaticamente, pelo poder da bebida, acaba desativando o córtex pré-frontal. Ou seja, automaticamente, mesmo essa pessoa tendo 40, 50, 60 anos de idade, acaba desativando o córtex pré-frontal e ela acaba virando uma eterna criança. Fica se jogando, fala nada com nada, fica enchendo o saco, se torna uma pessoa insuportável, uma pessoa que é insuportável de ficar do lado dela. Por quê? Porque o álcool ativou, na verdade desativou, né, o córtex pré-frontal e essa pessoa acaba não tomando boas decisões. Acaba falando merda e acaba falando coisas que realmente não tem nada a agregar na sua vida. Vamos lá. Cara, contando uma experiência bem breve aqui, tá? Eu bebi poucas vezes na minha vida, mas as vezes que eu bebi na minha vida, tudo foram manipuladas pelo ambiente. Então, já tô te dando a resposta. Como que uma pessoa consegue entrar no vício do álcool? Por conta do ambiente. Se você ter 5 amigos que bebem, você vai ser o sexto. Se você ter 5 amigos que não bebem, você vai ser o sexto a não beber. Porque o ambiente não te forja, o ambiente não te força a beber. Todas as pessoas que bebem, fumam e fazem loucuras, pode ver que os melhores amigos dessas pessoas também bebem e fumam. As pessoas que estão perto, que convivem, que se conectam com essa pessoa diariamente também bebem e fumam. Então a questão aqui é o seguinte: assim como eu comecei e parei, óbvio, comecei a beber por conta do ambiente, você também provavelmente começou a beber por conta do ambiente. Então aí a gente já começa a achar a raiz do problema. A raiz é que você se conectou com as pessoas erradas e essas pessoas erradas acabou te levando ao vício do álcool. Não só do álcool, tá? Aqui a gente tá colocando ênfase, tá colocando assunto em alcoolismo. Mas isso pode ser para qualquer vício que você tenha na sua vida. Se você tem um vício de fumar, provavelmente foi o ambiente que te moldou a fumar. Foi as pessoas que você se conectou que acabou te forçando a fumar. Cara, em nenhum momento isso vai acontecer na sua vida, tá? De você se acordar num belo dia e pensar assim: "Ah, quem sabe hoje eu tô quem sabe hoje eu experimento um cigarro. Quem sabe hoje eu experimento um uísque". Não, não acontece dessa forma. As pessoas do seu ambiente que te moldam a fazer isso. Se você é fumante, se você bebe demais, você não se acordou num belo dia e pensou assim: "Cara, hoje eu vou começar a beber e vou começar a fazer loucura". Não, foi as pessoas do seu ambiente que acabaram te moldando, acabaram te convencendo de que esse é o melhor método para você encontrar a eterna felicidade,
sendo que felicidade não tem nada a ver com bebida, não tem nada a ver com álcool, não tem nada a ver com festas, não tem nada a ver com nada disso. Você não precisa beber para ficar feliz, você não precisa fumar para ficar feliz, você não precisa ir para festas para ficar feliz. Se você precisa de bebidas, álcool, fumo ou festa para ser feliz, eu tenho uma notícia ruim para te dar. A sua vida é vazia, a sua vida é uma merda. Porque você precisa de prazeres momentâneos para aumentar a sua felicidade. Olha o quão medíocre a sua vida está nesse momento. Mas calma, ainda não está no período de eu te condenar. Eu já te mostrei o porquê que as pessoas entram. Primeiro, eu já te falei, já te conscientizei do porquê que as pessoas ficam insuportáveis quando bebem, porque desativa o córtex pré-frontal. Segunda coisa, eu já te mostrei por que a maioria das pessoas entram no vício e por que eu entrei também no vício, por conta do ambiente. Terceira coisa, como você vai mudar, vai trocar esse vício, vai, né? Que é praticamente o objetivo que você entrou nesse vídeo. Como você vai trocar esse vício? Primeiro, assim como foi o ambiente que forjou você a beber ou a fumar, também vai ser ele que vai fazer você se desligar desse vício. Então, eu já estou te dizendo que se você quer parar de beber, você tem que parar de se conectar com pessoas que bebem. Simplesmente assim. Ah, Natan, mas são meus amigos de 10 anos, não importa. Primeira coisa, já pega essa lição para tua vida. Amigo só é amigo se passou por um momento difícil com você. Se não passou por um momento difícil com você, ele só é um conhecido. Ah, mas eu conheço ele há 10 anos. Não importa, então ele é um conhecido de 10 anos. Ele não é um amigo de 10 anos. Se ele não passou por nenhum momento difícil, ruim, dificultoso com você, ele é um conhecido. Ele não é um amigo. Por isso que eu canso de falar que eu não tenho amigos, eu tenho conhecido. Porque nenhum dos conhecidos que eu tenho passaram por um momento difícil comigo. Então, eles são meus conhecidos, eles não são meus amigos. Você precisa se conscientizar disso. Então, você se conscientizando de que eles são teus conhecidos e não são teus amigos, fica muito mais flexível e muito mais fácil de você se desconectar deles. Segunda coisa, essas pessoas não devem nada para você e automaticamente elas só vão piorar a sua vida se você não tomar essa decisão. Então, se você quer continuar na merda, continua se conectando com essas pessoas. Se você quer sair dessa merda, você precisa se desconectar dessas pessoas. Outra coisa, o ambiente intelectual também conta. Então, ou seja, se você se conectar no seu Instagram, nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais com pessoas que só bebem, fumam, tipo funkeiros, por exemplo, você também vai sentir vontade, sentir prazer e se induzir a fazer isso. Então, também o ambiente intelectual você precisa mudar. Ah, até para você é fácil falar isso. Eu convivo com 5 pessoas que moram perto da minha casa, que fumam, que bebem, que são meus melhores amigos. Como que eu faço isso? Cara, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu tinha vários amigos. E quando eu me distanciei deles, eu não falei por que eu estava me distanciando deles. Eu simplesmente bloqueei eles no WhatsApp, apaguei o número deles, parei de seguir no Instagram e parei de ir no ambiente que eu sabia que eu ia encontrar eles. Simples assim. E nunca mais a gente se viu. Até hoje eles devem estar se perguntando por que eu me distanciei deles, porque eu não dei nenhuma explicação, eu simplesmente vazei, sumi da vida deles. Como? Bloqueando no WhatsApp, apagando contato, parando de seguir no Instagram e parando de ir no ambientes que eu sabia que eu ia encontrar eles. Simples assim. Você não precisa dar explicações para quem não tem responsabilidades ou para quem não tem significância nenhuma na sua vida. Eles pagam a tua conta, eles têm a ver com as tuas coisas, eles têm conexões com as tuas coisas, eles têm responsabilidade sobre as tuas coisas. Não, não tem. Então você não precisa dar explicação para eles nenhuma. Você precisa dar explicações para quem tem contato com você e para quem realmente é significante na sua vida. O resto, que se foda. Então, aí que tá o ponto, tá? Você precisa se desconectar do ambiente. Segunda coisa, tá? Você precisa trocar o vício. Então, ou seja, se você é um alcoólatra, provavelmente, ou bebe bastante, não chega a ser ao ponto de ser alcoólatra, mas bebe bastante, provavelmente você tem uma cervejinha, você tem um uísque, você tem uma bebidinha ali guardada ali na sua casa. Isso é ruim, porque toda vez que dá o gatilho de você beber, você vai ir direto
naquela bebida que está ali reservada. Qualquer coisa acontecer na sua vida, seja um momento de felicidade ou um momento de angústia, você vai ali. O que você vai fazer? Você vai descartar tudo isso da sua casa, do seu ambiente, e vai colocar coisas ao contrário. Vai começar a colocar um monte de garrafa de água dentro da geladeira, vai colocar coisas que realmente são contrárias de bebidas. E vai retirar as bebidas, porque sempre quando você sentir a vontade, você não vai ter a bebida. Aí você vai ter que ir lá no mercado, comprar a bebida, voltar. Então, ou seja, você vai ter que ter um esforço. Até lá você já raciocinou bem do que você está fazendo, e até lá também o seu cérebro já pensou, já, poxa, cara, não vale a pena eu ir lá no mercado para comprar bebida, me desgastar, gastar energia. Porque o que o nosso cérebro não gosta de fazer é gastar energia. Se você monta um projeto, algo que faça com que ele gaste muita energia, ele não vai querer fazer, porque ele quer guardar energia porque ele tem medo de morrer. Então, ou seja, se você dificultar o processo, o caminho para você se conectar, linkar com a bebida, você já vai eliminar praticamente o vício da sua vida, porque você vai dificultar ele. E esse é um segredo que tem no Hábitos Atômicos, um livro maravilhoso, tá? Que eu recomendo você ler. Não vou me lembrar o nome do leitor agora, mas eu recomendo muito você ler. James Clear é o nome do leitor, tá? Recomendo você ler esse livro. Você facilita o que é certo e dificulta o que é errado. Esse é o método. Poxa, eu preciso beber mais água. Então você vai colocar mais garrafas d'água perto de você no seu ambiente. Ah, eu preciso parar de beber. Então você vai afastar as bebidas do seu ambiente. Você vai dificultar isso. Você vai dificultar o processo. Terceira coisa também é você trocar a energia, tá? Porque tudo na vida é energia. As coisas do seu ambiente, os móveis são energia, a roupa que você usa é energia, você é energia, o universo é energia, Deus é energia. Tudo nessa vida é energia. As pessoas que você se conecta é energia também. Os seus sentimentos é energia. Suas emoções é energia. Aquilo que acontece na sua vida é energia, porque gera uma energia em você. Então, tudo é energia. Então, você precisa trocar essa energia. Se você aloca a energia em beber, em se desgastar para beber, você vai colocar essa energia da bebida na academia, por exemplo. Ah, mas eu não tenho condições para ir para academia. Bom, se você tem condições para comprar cerveja, você vai ter condições para ir para academia. Ah, não estou a fim de ir para academia. Beleza, então vai correr na rua. Você está pegando a energia que você alocava na bebida e está transportando, está deslocando para caminhada, para corrida, para musculação, para o cardio. Você está trocando energia. Entenda que o seu cérebro ele não consegue distinguir uma coisa da outra. Então, a mesma energia que ele gasta ali para beber vai ser a mesma que ele também vai gastar para fazer a musculação. Você só precisa trocar uma com a outra. Você só precisa trocar. Simplesmente isso. É tirar a bebida da sua vida e colocar a energia que você alocava na bebida, na corrida, na musculação. O problema é se você para de beber e deixa aquela energia parada. Aí o seu cérebro vai querer gastar aquela energia com alguma coisa. Provavelmente ele vai gerar o gatilho de voltar para a bebida. Você precisa trocar, você precisa colocar em outro lugar. Você precisa colocar em outro espaço. É tudo sobre energia. E agora, para fechar, eu vou te dizer os benefícios que você vai ter eliminando a bebida. Primeiro, você vai ter um desinchaço. Então, ou seja, você não vai ficar inchado. Você vai ter mais energia e mais capacidade racional. Por que, Natan, mais energia e mais capacidade racional? Bom, simplesmente porque se você bebe demais, você perde energia. E segundo, você vai ter mais capacidade racional, porque o seu córtex pré-frontal vai estar ativo a todo momento. E você não vai ter aquela bebida ali para te atrapalhar. Pode ver que a pessoa que quando ela fica de ressaca, vê que o lado racional dela é meio lento. Meio lento não, é lento. Pode ver. Pô, a pessoa virou, ficou de ressaca. Das 7 da noite de um dia até as 5 da manhã do outro dia. Bebeu um monte. Pode ver que quando ela se levanta, se acorda 6 horas da manhã no outro dia, ela não se acorda com a cara amassada de ressaca, sem energia para nada. Então, se você parar de beber, você não vai ter essa ressaca. Automaticamente, o seu processo racional, o seu processo de conscientização vai ficar muito melhor.
Porque você vai ter capacidade de, por exemplo, 7 horas da manhã, tá racionando muito bem. Agora, se você bebe no dia anterior, você não vai ter essa capacidade racional. O seu lado racional vai ativar lá pelas 4, 5 horas da tarde, se ativar naquele dia, de tão de ressaca que você vai estar, a depender do quanto você vai beber. Então, esses são os benefícios que você vai ter, cara. E eu aconselho, para de beber, porque senão o vício vai tomar conta de você e você vai se perder. O problema, cara, é quando o vício toma conta da sua vida, é quando o vício governa a sua vida. Todo mundo tem vício, mas o problema é quando o vício governa a sua vida. Se você deixa o vício governar a sua vida, já era. Game over pra você. Óbvio. O legal é que você tenha vícios virtuosos, ou seja, vícios bons. Não vícios viciosos, vícios malignos. Mas se você tiver um vício, você não pode deixar esse vício governar a sua vida. E você tem que afastar, tem que eliminar ele urgentemente da sua vida. Porque senão daqui a um tempo você vai se perder. E muito.